Você pagaria 40 mil reais para ter um velório de luxo que inclui até transmissão via internet? Então, as pessoas que não podem vir ao velório, de repente, estão em outro país, estão em outra cidade e acompanham tudo via internet, transmissão ao vivo de um velório? Se é possível isso? Essa matéria é impressionante. É um novo mercado que está surgindo aí. Tem muita gente que paga esses 40 mil reais. E está no ar o Repórter em Ação. Que tal caminhar por um lugar arborizado como esse? Contemplar belas esculturas. Ou estar com a família neste casarão? Todo mundo responderia sim, se tudo isto não fosse reservado para uma situação que ninguém gosta de enfrentar. A escultura em bronze está sobre um túmulo no cemitério São Paulo. O belo gramado cobre as sepulturas de outro cemitério. Aqui o jazigo custa R$ 11.500. Uma coroa de flores como essa, com orquídeas e lírios importados, pode custar até R$ 2.000. Parece heresia, mas a elegância e o glamour ganham cada vez mais espaço num momento tão delicado, a morte. Situado na região da Avenida Paulista, uma das áreas mais nobres de São Paulo, o casarão impressiona pela beleza e pela elegância. Construído em 1928 por um senador, o sobrado foi tombado pelo patrimônio histórico e parece não combinar muito com a sua mais nova função, o de casa de velório. Em inglês, o nome Funeral Home parece se ajustar um pouco melhor ao título que acaba de receber, de primeira casa de velório de luxo de São Paulo. Para os vizinhos, o novo empreendimento caiu como uma surpresa. Eu nem imaginava que era uma casa de velório. É uma casa de velório de luxo. Ai, não. Jura, por Deus? Sério? Ai, não gostaria de vir aqui, não. É uma casa de velório de luxo? São 739 metros quadrados de área construída. As portas, piso, tudo é original da época. E a Milena é a idealizadora do projeto. Tudo bom, Milena? Tudo ótimo. Logo na entrada já impressiona, né? É, a casa é muito linda, é uma casa de época, né? Então, tudo foi restaurado, nada foi mudado. Os pais da Milena sempre trabalharam no ramo de assistência funerária. Com a casa, ela espera dar um toque de glamour à despedida de pessoas que sempre tiveram um estilo de vida sofisticado. Um espaço único no país. Salas grandes e arejadas. Os desenhos em gesso do teto são todos originais. Aqui essa sala tem o que de especial? Essa sala se chama Sala São Paulo e ela é uma sala assim mais quente, ela é diferente, ela é mais, ostenta mais por ter esse madeiramento, né? Uma sala mais... Tem lareira. Mas tem uma lareira que ela pode ser ligada a uma lareira elétrica. Quanto que custaria um funeral mais modesto, digamos assim, ou mais... Por volta de R$ 4.000. Se o cliente quiser, pode fechar a casa para um único velório. Aí o valor é bem mais caro, pode passar dos R$ 40.000. Aqui o velório ganha ares de evento social. Uma escada de jacarandá leva o visitante ao segundo piso. Esta sala ganhou uma decoração que lembra os palácios franceses. Aqui, até o banheiro é luxuoso. Microcâmeras espalhadas pelas salas vão registrar a movimentação. Quem não estiver presente pode acompanhar o velório via internet. Durante o velório, um requintado coquetel.
shiitake ao vinho do Porto, purê de mandioquinha com ovas, nhoque de mascarpone e patê de fígado de ganso, o famoso e elegante foie gras. De sobremesa, só doces franceses, madeleines, tortinhas de nozes. Exagero? Gastar dinheiro com morto, não? Tem que ter churrasco. 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 Você acha que ia pegar bem, assim? Ah, eu ia ficar feliz se tiver churrasco. O pessoal curtindo, sabe? Tchau, vai com Deus, Daiane, muito legal aí. Nós tá, entendeu? Você vai, mas nós vamos estar aqui curtindo por você. A nova casa de velórios foi inaugurada oficialmente com um coquetel. Os convidados gostaram do glamour e da sofisticação do espaço. Mas, com certeza, nenhum deles gostaria de ser o primeiro a desfrutar dos serviços oferecidos aqui. Eu, hein, Elaine? Bem-vinda aqui ao programa da tarde. Elaine Henniger, repórter em ação. Mas eu fiquei impressionado com isso, porque eu vi até a moça dizendo ali que achou que tinha que ter churrasco em velório. Que horror! Pois é, mas esse serviço, ele marca um momento do Brasil também, que é o momento do luxo, né? O Brasil, o brasileiro, ele está emergente até na hora de morrer. São pessoas, né, que vivem no luxo já no dia a dia e na hora de um funeral querem ter todo aquele glamour e tal. Você vê que as pessoas que contratam esse serviço, muitos têm a delicadeza, enfim, de pedir esses macarrons, né, esses docinhos franceses, chique, né? Que é um doce muito na cor que a pessoa gostava. Enfim, é assim o máximo de detalhe que você pode ter nesse momento. Essa reportagem foi feita quando a casa estava sendo lançada, né? Era ainda uma dúvida, uma novidade. Você vê ali os vizinhos olhavam e tal. Como que você se sentiu ali dentro? Né? Entrar naquela casa pela primeira vez, está sendo lançada, mas você saber que você está entrando num lugar onde se comemora a morte, né? Praticamente isso, um velório de luxo. Como repórter, você tem que escolher um posicionamento frente ao assunto. Né? Quer dizer, é um assunto que você nem pode dar um ar muito, enfim, de muito glamour, nem muito triste. Você tem que cobrir como um assunto jornalístico. Curiosidade, é um assunto como delicado, uma curiosidade. Né? Por exemplo, você viu ali, eu me impressionei com a luxuosidade, com a ostentação do banheiro de mármore e tudo mais. Os acabamentos. A decoração. Tudo é de uma mansão tradicional de São Paulo, era de uma família muito tradicional, é uma casa centenária, né? Isso me chama a atenção. Por que uma casa centenária? Já que tem todo esse luxo, poderia ser num prédio, poderia ser em um outro lugar, mas é uma casa que até amanhã ou depois pode ser tombada pelo patrimônio histórico por ser centenária? Pois é, o mercado do luxo, ele pede, eu acabei até me especializando em coberturas, em reportagens sobre esse assunto de luxo, né? O mercado do luxo, ele pede esse tipo de ambiente, as mansões e tudo mais. Conversando com o pessoal na época, né, quem idealizou esse projeto, essa casa, eles queriam algo que realmente refletisse o estilo de vida destas famílias e dos emergentes também no Brasil, que buscam esse tipo, né, de ostentação, enfim, esse estilo de vida hoje aqui no Brasil. Esses casarões, como esse que você mostrou, tem alguns ainda em São Paulo, na Avenida Paulista. A Avenida Paulista era uma avenida assim que só tinha casarão, mas isso há muitos e muitos anos atrás, nós não pegamos essa época. Sobraram alguns, né, como esse que você mostrou, que virou velório de luxo. Exatamente. Home. Isso é muito comum nos Estados Unidos. Aqui no Brasil ainda, mesmo sendo... Já tem um tempo que você grava essa reportagem, ainda é uma novidade para muitos aqui, mas nos Estados Unidos é algo mais comum. Agora, a Elaine, ela fez diversas matérias e uma que me chamou muito a atenção é emocionante. Olha só, imagina você de casa passar um dia inteirinho sem poder enxergar. Nós vamos ver essa reportagem emocionante da Elaine. Ela passou um dia inteiro, olha só, prestem bem atenção e se coloquem no lugar dela. Ela passou o dia inteiro com os olhos vendados e viveu as dificuldades enfrentadas por um deficiente visual. Aqui em São Paulo, uma cidade enorme,
com muita gente, trânsito, barulho. Olha só o que aconteceu, acompanhe. Vai com delicadeza, não adianta você ir com insegurança. As emoções e os dramas de quem não enxerga nada. Que ela tem pouca noção de mobilidade aqui, então eu tô dando uma ajuda. Nervosismo. O que aconteceu? Não vou. Calma! Acessos de riso. Angústia, ansiedade. Ai, calma. Calma, você tá na calçada. E até crises de choro. No Brasil, 6 milhões de pessoas têm a visão parcialmente comprometida. 500 mil são cegas. Para chegar até uma delas, que vive nessa casa em São Paulo, a primeira de muitas escadas. Vamos lá, pode entrar. Oi, Renato. Oi. Tudo bom, Elaine? Elaine. Como vai? Tudo bom? Tudo jóia. Certo. Você nasceu sem visão, Renato? Nasci. Viver no mundo dos sentidos também ajudou Renato a desenvolver o dom para a arte. A mãe sempre ao lado, orgulhosa. Quem enxerga depende da partitura, dispõe da partitura. Aqui não, a partitura tem que ser a nossa cabeça. Na casa em que Renato mora com os pais, os quartos ficam no andar de cima. Ele sobe tão rápido as escadas que mal consigo acompanhar. Eu subo porque eu já estou familiarizado com ela. Eu nasci vendo e vejo bem. Certo. E talvez não consiga entender exatamente como é a sua experiência. Mas eu gostaria de tentar. Você me ajuda? Ajudo. Eu trouxe um óculos e ele tem toda uma vedação. Eu não vou conseguir enxergar. Chega a hora de ficar cega. Nunca imaginei que dar os primeiros passos sem ver o caminho fosse tão apavorante. E de repente, tudo se torna tão difícil. Você já quebrou muito copo? Vários. Encontrar o copo. Achar o filtro. Tá onde? No canto? O perigo é constante e ele vem de todos os lados, como esta faca afiada, largada na pia. Sem intimidade com a bengala, às vezes erro o caminho. E logo aprendo a não ter orgulho de aceitar ajuda. Vem pra cá, pra esquerda. Pra onde que eu tenho que ir agora? Pra esquerda. A minha esquerda. Posso te ajudar. A escada agora se torna um desafio angustiante. Você não fica nervosa? Tá. Com muito custo, chegamos novamente ao quarto. Aqui você já vai chegar no meu quarto. Renato explica que ele tem que memorizar as roupas pela textura do tecido. Esta calça aqui, ó. Uma calça. Com essa minha camisa que eu estou, eu sei que ela combina devido ao modelo dela. Você tá saindo bem. E se dentro de casa já é complicado, imagina encarar os perigos da rua. Que eu ainda não... Ai, pronto. Na rua, você vai encontrar tudo quanto é coisa. Saco de lixo, carro na calçada. Como é difícil viver numa cidade assim, sem enxergar nada. Ruas sujas, degraus. Cuidado. Opa. Tem um degrau. E muitos buracos. Senti na pele a falta de preocupação com os deficientes. Tem um degrauzinho. Degrauzinho, desce. Calma. Tem mais um? Tem mais um? Não tem mais nada. Procuramos o ponto de ônibus, mas só encontro obstáculos. Tem um obstáculo, não importa. Ai, calma, espera. Calma. É que eu bati num negócio aqui. Um degrau, devagar. Eu entendo o seu medo, eu entendo tudo que você está passando, porque eu também passo por isso. Só mesmo o Renato para achar o ponto de ônibus. Aqui não há cobertura e ele enfrenta sol e chuva todos os dias. Hoje, vamos a um shopping. O ônibus chega e, mais uma vez, eu fico com medo do desconhecido. Eu pensei que tínhamos entrado pela porta traseira e vou para cima do motorista.
É, Eu tô subindo certo? Claro. Pra Vem esquerda. aqui. 2 pontos, tá, amigo? Por favor. Logo sinto a solidão de quem não pode desfrutar o visual do caminho. Isso, você passou a Cisplatina agora, né? Olha o corrimão, põe a mão aqui na porta do ônibus. Venha. Chegamos no shopping. Me agarro a Renato para sentir segurança. Para subir, usamos o elevador. Os números em braille ajudam. E chega o momento de tentar me virar sozinha. Agora a gente vai se separar. O primeiro obstáculo é um vaso gigante. Fico perdida. Muitos olham curiosos, mas ninguém aparece para ajudar. Na hora de ir embora, outro desafio. Só que desta vez numa escada rolante. E a sensação é muito pior. Calma! Até que uma segurança vem me resgatar. Ela me segura com firmeza. Vem comigo. Para no degrau. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Não, calma. Aí, você tá no salto, tenha calma. Tenha calma. E mesmo assim, o medo só vai embora quando eu sinto de novo o chão. Mais uma vez, me sinto como uma criança. Isso, você conseguiu. Até que chega a hora de tirar os óculos. Eu fiquei emocionada. Calma, dá a mão aqui. Quando você perde a visão e volta a ver de novo, é emocionante. Eu entendi. É emocionante. Eu vou te falar uma coisa. Você... Vê a luz do dia. Vai. Meu amigo, obrigada. Elaine Heringer ficou emocionada aqui, vendo a matéria em que ela se emocionou, vivendo o papel dos cegos, as pessoas que não enxergam nada. Como é que você se sentiu quando você torceu o pé, quando você chorou durante a matéria? Olha, foi certamente uma das reportagens mais emocionantes que eu já fiz. Eu tive momentos de pavor. Você andar numa avenida, cruzar uma avenida com aquele barulho e não ver nada. O mínimo degrau é um obstáculo que parece intransponível, te dá medo de cair, de se machucar. Eu passei por momentos realmente de muito medo. Eu tenho vertigem de escada rolante. É mesmo? No dia a dia eu já tenho medo de cair, enfim, eu me seguro, eu sempre espero 2, 3 degraus até aí. Nossa, e ainda sem visão, então, nessa hora? Sem visão. Isso porque a reportagem aí não mostrou, mas eu fiquei uns 5 minutos sem ir. E o Renato, que hoje é meu amigo do coração, aprendi muito com ele, ele pegou, olha, você tem que superar os seus medos, e foi. E eu fiquei lá. Graças a Deus chegou aquela segurança, ela me deu o braço, do jeito que tem que dar, né? Ela dá assim, você segura e conseguir passar por aquele obstáculo, né? Agora, Elaine, você começou a dar mais valor, você acha que você passou a dar mais valor à visão depois dessa reportagem? Olha, eu já fiz muitas reportagens na cidade de São Paulo, de calçada, de buraco, mas eu nunca tinha passado por essa experiência e realmente, depois que você tenta se colocar no lugar de uma pessoa deficiente visual, você muda a sua visão. Eu realmente dou muito mais valor a essas pessoas. Esse Renato, ele é um herói. Essas pessoas que têm deficiência, eles são heróis. Eles têm um senso de direção, eles têm uma coragem de se lançar pela cidade de São Paulo que não tem nenhuma ajuda para eles, não tem nenhuma estrutura. Elaine, você sabe que essa sua reportagem poderia ser aí uma grande ideia? Uma ideia aqui para o pessoal, para o estado de São Paulo, para o nosso governador, para o nosso prefeito, de todos os funcionários públicos que cuidam disso terem que passar isso, ser parte do treinamento de trabalho. 1, 2, 3 dias sem enxergar, andando pela cidade de São Paulo, para entender o que a gente precisa, o que as pessoas precisam. Muito boa Quem ideia. tem esse tipo de dificuldade. É bom Para mesmo. começar. Aí sim, quem sabe se emocionando da forma que você, como repórter, se emocionou, vivenciou, sentiu na pele, ou melhor, na falta da visão, poderia Exato. mudar alguma coisa. Exato. Olha, se eu sou hoje uma repórter diferente, né,
um ser humano diferente por conta da reportagem, com certeza os políticos também teriam uma outra visão. Até no shopping, sabe, você tromba em coisas, não tem sinalização nas ruas, o Brasil ainda está muito atrasado. Você reparou bem, a leitura em braille no elevador, né? Alguns lugares tem, mas a maioria não tem. Quer dizer, são coisas pequenas que a gente pode fazer por essas pessoas que são verdadeiros heróis, guerreiros. Na verdade, o poder público, os políticos, as pessoas que deveriam fazer essas obras todas, esses é que não enxergam absolutamente nada ou fazem questão de não enxergar, porque esses desníveis que tem nas calçadas, não só em São Paulo, em todas as cidades do Brasil, né? Os buracos que ficam são um desafio para qualquer pessoa, imagina para quem não consegue enxergar. Mas a Elaine Henninger, que está aqui no nosso Repórter em Ação, ela é uma grande jornalista, esteve no Pará e fez uma reportagem impressionante sobre um matador de aluguel. Qualquer valor e ele pega e vai lá e mata. Eu percebi que você, na reportagem, você ficou chocada com a frieza desse matador, né? O olhar dele. A gente fica se perguntando como pode, né? A sociedade se pergunta, isso tudo é crueldade, é doença? E foi essa pergunta que eu tentei me fazer durante a reportagem. Nós vamos exibir essa reportagem aqui, mas a gente percebeu mesmo que o olhar dele te deixou chocada. Por quê? Ele intimida. Eu não ficou vou com negar. medo dele? Eu não cheguei a ficar com medo, mas ele quer te quebrar, sabe? Você tenta descobrir quem ele é, você tenta fazer algum contato visual e ele é como se fosse uma parede de gelo. Ele não deixa você chegar, é impressionante. O que mais te surpreendeu fazendo essa reportagem que a gente vai ver daqui a pouquinho desse matador lá do Pará, né? Quantas pessoas esse sujeito já matou? A polícia atribui a ele mais de 50 mortes. Mais de 50 mortes. Você sentiu alguma coisa nele? Aí? Ele tem algum sentimento? Esse moço. Você conseguiu ver algum sentimento dentro desse olhar, dentro dessa pessoa? Olha, eu tentei durante toda a entrevista buscar nele algum sentimento de arrependimento, algum sentimento humano. E é difícil. É como se ele fosse treinado a não se deixar ler, a não se deixar entender, a não se deixar tocar, sabe? Mas sem você sensibilidade. Mexeu com ele um momento. Eu lembro bem dessa reportagem. Teve um momento que você conseguiu mexer com ele. Eu tive que me manter muito fria, porque numa reportagem como essa, você quer que a pessoa responda coisas, você quer que ela fale, ou que ela diga sim, eu matei, ou que ela diga eu estou arrependido. E ele era como se fosse uma parede. Ele falava com poucas palavras e eu tive que usar o meu jogo de cintura de repórter para fazer várias perguntas, às vezes a mesma pergunta de diversas formas. Foi 1 hora de entrevista, até que em alguns momentos você vê que ele cai em contradição, que ele se trai. Aliás, diga-se de passagem que essa é a função do repórter, né? Buscar aquela informação que você sente que existe, mas que a pessoa que está dando a entrevista às vezes não quer falar, e você vai toreando e joga para cá e joga para lá, e você faz brilhantemente o seu trabalho. Por isso que você está aqui junto com a gente no Repórter em Ação, e nós vamos mostrar essa reportagem com o matador do Pará, um rapaz jovem, mas que é frio, é uma geladeira e que já matou mais de 50 pessoas, segundo a polícia, segundo os inquéritos que tem contra ele na polícia, na justiça, essa altura do campeonato, porque ele está preso, né? Ele está preso. Está preso. Mas antes da gente exibir essa reportagem, eu quero mostrar uma outra. A Elaine esteve na Itália. Na Itália e visitou um castelo. E ela, como é uma princesa, né, Tícia? É verdade. Olha, uma família italiana de vovozinhos, vovozinhas. A Elaine esteve na Itália e ela visitou um castelo que foi construído há mais de 900 anos. Uma construção incrível, gente. E ela, claro, não podia deixar de experimentar aquela deliciosa culinária local. Ela também ficou muito emocionada, viu, gente? Porque ela conversou com as famílias típicas italianas, que é uma delícia. Elas falam alto, comem bastante, e vocês vão se emocionar com essa reportagem. Dá só uma olhadinha. Às margens do Rio Tibre, encontramos um dos cenários mais típicos da Itália.
É aquela atmosfera pitoresca que todo viajante deseja encontrar. Os vovôs, ou melhor, os nonos, andam calmamente pelas ruas. Trastevere é o coração de Roma, considerado um dos bairros mais antigos e tradicionais. Os moradores daqui costumam dizer que eles são os únicos verdadeiros romanos. O bairro de Trastevere ainda preserva muitas tradições de Roma. Mas é no campo que encontramos os costumes e o estilo de vida mais típicos da Itália. Depois de 1 hora de viagem, aí está Roccasecca, uma vila de 7.500 habitantes. Estamos no ponto mais alto de Roccasecca. Estas são as ruínas de um castelo construído 900 anos antes de Cristo. Do alto deste castelo, nós podemos ver todo o vale. Nós vamos conhecer agora a família Montealegre, que mora nesta casa de pedra, construída há 200 anos. E eles já estão me esperando aqui na porta. Buongiorno! Buongiorno! Montealegre é um nome português, mas a família é italiana. Montealegre. Montealegre. Sim, Montealegre. Quando o assunto é família italiana, o verbo mais conjugado é o comer, ou mangiar. Tutta la famiglia riunita. A nona Carolina diz que adora estar com toda a família reunida em volta de uma mesa. E quando eu pergunto o que mais gosta da cozinha italiana, ela responde com a maior naturalidade. De tudo, porque tudo é muito bom. La cucina italiana é tutta buona. Com os Montealegre, descobrimos a força de um costume que herdamos dos imigrantes. O de juntar toda a família para o almoço de domingo. A começar pela mesa grande, com pratos à espera dos filhos, netos, tios, primos e, claro, visitas como nós. Hospitalidade italiana que emociona. Eu me emocionei porque a gente é tão bem recebido aqui e agora a gente percebe que muito da nossa tradição brasileira tem essa atmosfera quente e acolhedora dos italianos. Eles conseguiram levar isso para o Brasil. É hora de saborear, então, o mais genuíno fettuccine. Massa fresca e tenra, como só aqui se pode provar. E uma típica refeição italiana, um típico almoço italiano, só começa com a massa. Não pensa que a gente terminou, não. Elas estão ali preparando e já estão trazendo o secondo piatto, que é o segundo prato. É um cordeiro ao forno. Vamos experimentar. Ai, o aroma está delicioso. É um cordeiro com alecrim. E não terminou ainda, olha só. Nós temos mais batata, salsicha temperada com louro e alecrim. Que delícia! Ainda os crepes de Titomásio e brócolis refogados no azeite e no alho, típicos da região. E na melhor tradição italiana, o almoço é finalizado com a salada. Ao todo, foram 3 horas de banquete com a família Montealegre. E para terminar, um bicchiere de champanhe. Um champanhe para digestão, claro. E vamos cantar uma música italiana.
Mangia che te fa bene. Até chorar Comi você essa. chorou, hein, com aquele fettuccine. Te fez chorar o macarrone. Ai, é que eu me senti tão bem acolhida e é como se eu chegasse realmente à origem dessa celebração que é o nosso almoço brasileiro também, né? Eles conseguiram trazer isso pro Brasil. E quando eu cheguei lá, eu falei, gente, eu tô na origem de uma das coisas mais brasileiras que a gente tem, que é essa coisa da espontaneidade, da felicidade, do domingo, da família ao redor da mesa. Foi emocionante. Hospitalidade italiana que emocionou a nossa repórter Elaine Henninger, que está aqui com a gente no Repórter em Ação. A gente vai exibir daqui a pouquinho a matéria sobre o matador do Pará, que já fez mais de 50 vítimas. A frieza, e você vai ver o trabalho da Elaine para entrevistar esse rapaz. A Elaine Henninger está mostrando aqui um resumo do trabalho dela, que já tem muitos anos de Record. Ela entrou aqui em 2000, se não me engano. 2000. Então ela já fez muitas reportagens e a gente pegou assim um filé mignon, né? Muitas reportagens diferentes, né? Do luxo, as viagens, interessante. Mas eu tô curiosíssimo para ver essa reportagem do Matador, porque você é uma mulher bonita, elegante, entendeu? E é o tipo da matéria que... Eu vejo o Marcelo Rezende fazendo esse tipo de matéria. Eu vi uma entrevista dele com o Maníaco do Parque e eu fiquei impressionado. Agora, uma mulher como você, com todas essas qualidades, com essa sensibilidade, com essa feminilidade, como é que ela se portou diante de um matador de aluguel? Matou 50 pessoas. A Elaine entrevistou um dos maiores matadores de aluguel do país. Mais de 50 pessoas, segundo a polícia, ele teria matado. Presta atenção no olhar desse rapaz, porque é um jovem, inclusive, tá? Os olhares que ele troca com a Elaine. Vamos ver a reportagem. Olhar assustador. Frieza para matar. Tem que matar. Como funciona a mente de um assassino de aluguel? É crime, né? Lógico que é crime, mas é, de certo modo, uma profissão. Crueldade? Ou loucura? Agora, meus próximos anos, é cadeia. Você vai conhecer o homem que, aos 24 anos, coleciona dezenas de mortes. Jonathan de Souza Silva, suspeito de mais de 50 assassinatos. As muralhas de arame farpado avisam. Chegamos ao lugar onde estão os bandidos mais perigosos do Brasil. Para chegar até Jonathan, temos que passar por um forte esquema de revista. Só pude entrar com um papel e uma caneta na mão. Os detectores de metal são de alta sensibilidade. Para cá são trazidos apenas os bandidos mais perigosos. Eles podem permanecer por um período de, no máximo, 2 anos. Jonatas está entre bandidos como Nem e Marcinho VP. 2 traficantes famosos no Rio de Janeiro e perigosos. A penitenciária tem capacidade para 208 homens em celas individuais. 200 câmeras de segurança ajudam na vigilância, 24 horas por dia. E 1 hora depois da nossa entrada na penitenciária, ele chega. Você é apontado como uma pessoa que tem nas suas mãos muitos homicídios. Quantas mortes você diria que você tem nas suas mãos? Eu não queria relatar isso, pessoal, eu não queria relatar isso não. A frieza da primeira resposta já indica. Nossa entrevista não será nada fácil. Qual é a sua profissão? Minha profissão mesmo era autônomo, vivia do meu jeito, mas não era não de matador não, entendeu?
Mas não demora para que o assassino de aluguel caia em contradição. Você recebeu dinheiro por execuções que você fez. Você podia dizer o valor que você teria recebido por alguma coisa. Dizem 100 mil reais já que você teria recebido. Eu não quero falar de valor, essas coisas não. Eu não tenho dinheiro, não tenho nada, não fiz nada na minha vida. Só acabei com a minha vida, só isso. Ele mesmo não sabe declinar quantas mortes ele foi autor. Mas nós podemos dizer que ele tem aí, pelo menos, confirmada mais de 30 mortes. Jonathan foi preso em junho do ano passado, acusado de assassinar Décio Sá, um jornalista que usava este blog para denunciar um esquema de agiotagem no Maranhão. A quadrilha contratou o pistoleiro para calar o jornalista. Décio tinha acabado de chegar a este bar na orla da praia de São Marcos, no Maranhão. Esperava um amigo. Jonathan entrou, deu 5 tiros e fugiu ajudado por um motoqueiro. Ele efetua disparos na cabeça, desce com disparos no tronco e depois retorna com mais alguns disparos na cabeça. Quando pergunto sobre o assassinato, o homem que se diz autônomo começa a mostrar sua verdadeira face. Esse crime você confessa ter cometido? Confesso sim. E eles te contrataram por quanto? Foi 100 mil. Nem de longe, Jonathan lembra o homem de olhar irônico, mais gordo e de postura confiante da época da prisão. Reparem nessas imagens gravadas no dia da reconstituição do crime. Ele ri como se estivesse participando de um teatro, como se não tivesse que pagar por este crime. Jonathan nasceu em Xinguara, cidade com pouco mais de 50 mil habitantes, no sudeste do Pará. Até os 12 anos de idade, ele morou com os pais e mais 2 irmãos na roça. O casal se separou e Jonathan foi morar com o pai na cidade. Se eu tivesse seguido o conselho dos meus pais, eu não teria entrado nessa vida, não. Essa foi escolha pessoal. E viver no crime, eu acho que é um sentimento de cada um, acho que tem dentro da pessoa. Ele conta que matou pela primeira vez aos 14 anos. Foi discussão sempre, negócio de colégio, bola, essas coisas, sempre tem discussão. Quando a gente é jovem, sempre tem inimigo, arruma inimigo na rua. Foi por causa disso. Um crime pelo qual, até hoje, Jonathan não respondeu. O que está por trás de um rosto aparentemente tranquilo? Um homem arrependido? Uma pessoa dissimulada? Uma mente que guarda muitos segredos? Finalmente eu faço a pergunta: por quê e como ele conseguia matar pessoas com tanta frieza? Você é cruel? Cruel? Cruel para matar sem sentimento? É pra matar, tem que matar. Só matar e pronto. Isso não é ser cruel? Tô tirando uma vida, né? Ceifando uma vida. Crueldade. Te faz sentir alguma coisa ou te fazia sentir alguma coisa? Ou você só fazia? Eu só fazia, não tinha sentimento de remorso, nada disso não. Você vai matar de novo? Não, não vou. Não, nem por dinheiro? Nem por nada. A não ser que seja para defender minha vida, mano. Resta saber o que Jonathan entende por matar para defender a própria vida. Você pede desculpa para as pessoas que você matou, para as famílias, para a sociedade? Se eles quiserem me desculpar, sim, eu peço desculpa, mas eu não posso trazer a vida de nenhum deles de volta. Os crimes que cometeu no norte e nordeste do país ainda estão sendo investigados. E ele deve responder por cada um deles. O matador de aluguel já sabe o que o futuro lhe reserva e espera com risadas pela ação da justiça. Vislumbra alguma coisa para os seus próximos anos? Agora, meus próximos anos? É cadeia. Não preciso pensar nisso agora. Não tem o menor sentido. Elaine,
E você teve a sensação, diante dessa pessoa, desse Jonathan, que ele é uma pessoa que pode se corrigir, que pode voltar a conviver em sociedade? Olha, Brito, durante a entrevista ele falou que ele estava realmente revendo seus conceitos, que ele estava até tentando se espiritualizar. A gente tem que dar um voto, a gente tem que acreditar que um sistema como esse pode fazer algum tipo de efeito sobre uma pessoa que vai encarcerada. Agora, pelo que a gente vê ali, quando eu pergunto sobre arrependimento, a resposta vem sem sentimento. Vem sem sentimento. Vazia. Exato. A gente foi até perguntar para um psicólogo forense, um perito, e ele identificou no Jonathan alguns das coisas que eles tentam avaliar, né, para ver se a pessoa está apta a voltar para a sociedade ou não. E ele falou, olha, essa pessoa é muito fria. Elaine Henniger é uma repórter em ação e ela viaja muito para poder contar essas histórias que todo o público vê diariamente nas reportagens dela e que nós estamos fazendo um pequeno resumo aqui. Você acredita em extraterrestre? Olha, eu não acredito, mas tem alguns lugares que tem um misticismo, né? Que as pessoas realmente acreditam. Eu já visitei alguns desses lugares. Que lugar, por exemplo, você ficou em dúvida? De repente, será que existe vida fora da Terra? Eu não sei se eu fiquei em dúvida, mas eu realmente senti a dúvida das pessoas que estão ali de que se alguma obra foi de extraterrestre, é Ilha de Páscoa. Ilha de Páscoa, tem coisas que eu não sei se eu acredito em extraterrestre, mas eu fiquei na dúvida, gente, como é possível isso acontecer? As ruínas do Império Inca, uma coisa muito antiga e que intriga todo mundo. Paredes de 50 metros, construções, desenhos tatuados no solo. Quer dizer, a gente fica com a sensação de... Puxa, mas quem é que pode ter feito isso há tanto tempo? Que capacidade o homem tinha de fazer isso? Será que não é coisa de outro planeta? E eu tenho uma pergunta pra você de casa. Você, por acaso, acredita em extraterrestre? Olha, então você não pode perder essa reportagem da Elaine, porque ela foi conhecer as ruínas do Império Inca no Peru e mostrou todos os mistérios que cercam a região. Quais serão esses mistérios? Será que ela viu um extraterrestre por lá? Vale a pena conferir, dá só uma olhadinha. A costa peruana guarda tesouros e mistérios das primeiras civilizações que habitaram as Américas. Neste vale avistamos os muros do Tambo Colorado, ruínas dos Incas, povo que viveu aqui antes da chegada dos colonizadores espanhóis. O domínio dos Incas se estendeu do sul do Equador até o norte do Chile. Este é o centro administrativo Inca mais bem conservado de toda a costa peruana. O prédio tem várias salas que os chefes incas usavam para descanso e também para guardar os produtos. Chama-se Tambo Colorado por causa da cor das paredes. São pigmentos vermelhos e amarelos que resistiram ao tempo e dão ideia de como era a decoração do interior do palácio. As paredes formam um labirinto que protegia o chefe. Os corredores estreitos dificultavam o acesso aos aposentos dos poderosos, que tinham até banheiras. Os incas abandonaram estas construções e deixaram poucos registros de como eles viviam. A poucos quilômetros daqui, um outro mistério. Na Reserva Nacional de Paracas, avistamos nas dunas uma escultura intrigante. Numa das encostas da península está este candelabro que tem 177 metros de comprimento. Ninguém sabe quem fez este símbolo e nem há quanto tempo ele está aí. Os primeiros registros são de 1850, quando navegadores avistaram o candelabro nesta encosta. Ele está assim intacto porque nesta região não chove nem venta. Nem animais, nem seres humanos. O guia Ricardo explica que nenhum vestígio dos escultores do candelabro foi encontrado. E por isso é impossível fazer os testes químicos que poderiam indicar a data exata em que a escultura foi feita.
Alguns pesquisadores acreditam que ele representa um cacto alucinógeno usado em rituais indígenas. Para outros estudiosos, a ponta do candelabro indicaria a direção de Machu Picchu. Mas é na cidade de Nazca que está um dos maiores enigmas da humanidade. São as linhas de Nazca, esculpidas no solo pedregoso 300 anos antes de Cristo. Um mistério deixado pela civilização Nazca, ainda mais remota que os incas. Daqui do chão não dá para perceber as figuras, mas a gente vê que elas foram desenhadas nesta camada mais grossa de pedras sobre a areia. Os sulcos são muito rasos, mas o calor do deserto protege as linhas de Nazca. Mas o que intriga os arqueólogos é que a maior parte destas figuras milenares só pode ser vista do céu. A 1.500 metros de altitude, começamos a visualizar a primeira figura, que se destaca na areia clara. Uma aranha. Ela tem 50 metros de comprimento. Entre as 13 figuras mais conhecidas está a do cachorro. Na cultura Nazca, as aves também tinham destaque. O colibri surpreende pela nitidez e pelo bom estado de conservação. Mas o desenho mais intrigante está esculpido nesta montanha. Foi batizado de astronauta. O nome inspira uma das teorias aceitas pelos atuais habitantes de Nazca, de que isto seria uma pista de pouso para extraterrestres. Para este pesquisador, as linhas seriam caminhos percorridos pelos Nazcas em rituais. Essas populações estão dispersas nesses vales férteis, possuem uma certa unidade cultural e, portanto, possuem a necessidade de, em determinadas ocasiões, se encontrarem para fazer o intercâmbio, para realizar determinados ritos políticos. Os desenhos foram descobertos, por acaso, por volta de 1920, quando pilotos sobrevoavam a região. Numa área desértica de 500 quilômetros quadrados, estão mais de 800 traços e figuras geométricas. Um mistério que fascina os pesquisadores. Tudo isso que nós chamamos de natureza eram, para os povos andinos, outros entes, vamos chamar assim. Outros seres com os quais você deveria se relacionar. Então faz todo sentido eu fazer um desenho aqui, que eu não posso ver, mas que o pássaro pode ver. O enigma continua sem solução. O certo é que as linhas de Nazca são consideradas uma obra de arte milenar, atualmente preservada como patrimônio histórico e cultural da humanidade. Daqui a pouquinho eu quero que ela me responda se depois dessa reportagem ela realmente parou para pensar nessa questão da vida fora aqui do planeta Terra. Será que existe ET? Ela acredita nisso hoje? Eu também quero dizer que daqui a pouquinho nós teremos mais informações sobre o velório e o sepultamento do Chorão, esse grande poeta do rock, poeta das ruas. Mas agora, voltando aqui para o Repórter em Ação. E aí, Helene? Eu fiquei impressionada com as imagens que você mostrou, algumas ali representando animais, outras imagens muito perfeitas, formas geométricas. E depois a última, que é aquele... Parece um ET. É, aquele ET. Eu não queria dizer isso, mas parece um ET. E aí? Olha, eu fiquei, assim, absolutamente sem resposta. Você olha, você quer explicação, porque não tem como povos tão antigos, quando você não tinha toda essa tecnologia de engenharia que nós temos hoje, são quilômetros e quilômetros de linhas absolutamente retas. Quando você chega perto, você olha umas pedrinhas assim, um rastro meio clarinho. Quando você levanta voo e vê de cima, eu fiquei assim emocionada. Realmente você se pergunta, não é possível que um ser humano, né, não sei quantos anos atrás, conseguiu fazer uma obra de engenharia com tanta extensão desse jeito, e aquela figura na montanha é intrigante. É bastante. Intrigante, você fica falando, gente, sabe, muito antes de você ter um filme
como ET, muito antes das pessoas começarem a fantasiar sobre figuras extraterrestres. Olha, eu não sei se eu acredito em extraterrestre, Mas você sentiu algum mistério, assim, quando você chegou na região? Você sentiu alguma coisa estranha? Olha, eu vou te falar que eu senti uma reverência ao passado, a quem fez aquilo. Porque é uma obra tão grandiosa que você se sente tão pequeno. Se foram humanos, se foram os nossos antepassados, os incas, enfim, olha, você tem que realmente se curvar diante da capacidade da mente humana, se é que foram essas civilizações, né? Mas eu não sei se eu acredito em extraterrestre, mas eu sinceramente saí de lá com uma grande dúvida na cabeça. Eu gostaria que algum dia alguém viesse e me falasse assim, olha, descobrimos como é que foram feitas estas linhas. 3 perguntas que jamais foram respondidas. De onde viemos, para onde vamos e onde é que a gente vai jantar essa noite? Bom, Helene Henninger, muito obrigado. Muito obrigado por participar aqui do Repórter em Ação. Você faz grandes reportagens, continue fazendo esse trabalho magnífico.